Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Para quem já foi a Israel, sabe que a rota 1, que é a rota que conecta Jerusalém para Jericó, Jerusalém está no alto de uma montanha, você desce para Jericó. Hoje de ônibus você faz isso talvez num trajeto de 25 minutos, 30 minutos. Naquela época era jornada de um dia e não tinha estrada. Então você ia pelas montanhas e passava por lugares perigosíssimos. Porque como os ladrões se davam bem naquela época, como em muitos filmes você já viu, o bote que dão na floresta, né? O rei está passando com o seu tesouro na floresta, de repente sai um monte de gente das árvores, era uma armadilha para roubar o tesouro de algum rei. Nessa época era assim. E Jesus vai contar essa história para que nós nos localizemos dentro dela. Jesus vai contar essa história porque algum desses personagens parece com você. E quando você lê a Bíblia e não se localiza na passagem, tem alguma coisa errada contigo. Porque a Bíblia veio para nos confrontar. A Bíblia foi escrita para nos orientar. E muitas das vezes nessa orientação está um confronto. Às vezes você lê a Bíblia e fala assim, isso aqui está falando daquele fulano. Isso aqui está falando da ciclaninha. Mas você esquece de olhar para você. Porque quando a gente começa a terceirizar muito as culpas, é fulano que faz isso, a fulaninha que faz aquilo, quer dizer que você não está olhando para você mesmo. E é impossível que você chegue ao arrependimento, é impossível que você tenha um encontro verdadeiro com Deus, se você não olhar para você. Então essa história que nós vamos ler, você precisa se localizar nela. E descobrir com qual desses personagens você se parece mais. E a história diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de ladrões, os quais o roubaram e, espancando-o, foram embora, deixando-o semi-morto. Eles não só roubaram, seria um latrocínio, um roubo seguido de morte. Só que eles não mataram, não chegou a matar, mas ele ficou como se tivesse morto, semi-morto, diz a Bíblia. De tanto que apanhou. Não bastando roubar os bens, roubar o tesouro que aquele homem carregava, eles ainda o espancaram. E descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou de longe. De igual modo também um levita, tanto o sacerdote quanto o levita eram altos escalões do mundo religioso da época. A gente está falando dos dois prováveis maiores títulos que se podia ter no templo naquela época. Eles passam de longe, quiseram ver o que estava acontecendo, mas eu não julgo. Porque no mundo violento, aquela estrada era violenta, todo mundo sabe. Eu nasci no Rio de Janeiro. Aliás, eu nasci em Corumbá, fui criado no Rio de Janeiro a vida toda. Meu pai sempre falava o seguinte, se você vê uma pessoa jogada no chão, acelera e vai embora. Porque geralmente era assalto, a pessoa fingia que estava caída, quando você freava o carro para ver o que era, vinha mais 3 e roubava. Eu não julgo o sacerdote e o levita não, porque provavelmente eu faria a mesma coisa. É muito bom quando a gente é confrontado por Deus e a gente se encontra no erro. Então, por exemplo, a gente é especialista em julgar os outros, mas a gente tem muito problema em ser empáticos, que é se colocar no lugar do outro, antes de julgar. Então, a gente fala, que sacerdote, coração frio, mas provavelmente eu, Tiago, faria a mesma coisa. Estou descendo num caminho perigoso, estou vendo um cara ensanguentado ali, eu ia pensar primeiro assim, fez por merecer. Quem sou eu para me meter no problema dos outros? Se está todo arrebentado, esse cara deve ter aprontado. Isso aí não é gente boa, não. Gente boa está em casa vendo agora, uma pregação do Tiago no YouTube. Não está espancado na rua. Provavelmente eu ia pensar isso. Ou no máximo eu ia pensar, cada um, plantou, cada um colhe o que plantou. Eu não vou me meter nisso.
Ou seja, é muito provável que eu tivesse a reação do sacerdote e do levita, por isso que eu não julgo. Mas a passagem continua. Mas um samaritano, os samaritanos não se davam com os judeus. Esse homem descendo de Jerusalém é um judeu, porque os samaritanos não visitavam Jerusalém. Um samaritano, um povo estrangeiro que não se dava com os judeus, que ia de viagem, chegou perto dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Qual é a diferença de empatia e compaixão? Compaixão foi uma coisa que Jesus inventou. A compaixão, ela é a evolução da empatia. A empatia, segundo a inteligência emocional, a psicologia, é o poder de se colocar no lugar do outro. Então, se eu me coloco no seu lugar, eu começo a entender um pouco o seu lado. Isso é muito legal. Jesus veio e evoluiu a ideia. Ele ensinou a compaixão, não a empatia. O que é compaixão? O poder de sentir o que o outro está sentindo. É muito mais profundo. Porque quando eu me coloco no seu lugar, ainda assim eu posso ser indiferente. Mas se eu sinto o que você está sentindo, eu começo a me mover a teu favor. Porque ninguém consegue sentir a dor do outro e ficar do mesmo jeito. Aquele homem foi movido por íntima compaixão. Ou seja, ele sentiu a dor daquele homem a ponto de não se importar dele ser judeu e ele ser samaritano, a ponto de não se importar e se for uma armação para me assaltarem, a ponto de não se importar que aquela estrada era perigosa, a ponto de não se importar com que sacerdotes e levitas já tinham passado e não tinham ajudado. Ele podia pensar: rapaz, se nem os caras que são de Deus ajudaram, quem sou eu para botar a mão nesse cara? Ele não se importou com nada, porque ele sentiu o que o outro estava sentindo e falou: esse tipo de humilhação eu não gostaria de passar. E ao sentir isso, aproximou-se, curou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, como se fosse um hotelzinho, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhes: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Nessa passagem de Lucas capítulo 10, nós vemos 3 personagens. Na verdade, o quarto é o homem que foi espancado, mas 3 que passam pelo homem que foi espancado. O primeiro personagem são as pessoas que têm coragem de assaltar, roubar e espancar. E aqui você pode levar para a área emocional, por exemplo. Tem pessoas que têm coragem de te assaltar emocionalmente. Elas te enganam, elas prometem coisas que não vão cumprir, elas alimentam sentimentos que não vão poder tocar para frente. Existem pessoas que são salteadoras emocionais. Existem pessoas que são enganadoras espirituais. Existem pessoas que te espancam sem te colocar a mão. Existem pessoas que te reduzem sem sequer falar com você. Então, na trilha da vida, na estrada da vida, no caminho da vida, sempre vai haver salteadores, espancadores e ladrões. O que aquele homem fez por merecer esse assalto e esse espancamento? Não tem nenhum registro. Ele não fez nada por merecer. Ainda assim aconteceu, porque nessa vida a Bíblia diz que o sol nasce para os justos e para os... e a chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Ou seja, Salomão diz em Eclesiastes: tudo pode acontecer a qualquer um. Então você precisa saber que existem pessoas que estão dispostas a te ver no caminho, descendo de Jerusalém, feliz da vida, e elas irem lá roubar a tua alegria, sequestrar a tua felicidade, atormentar os teus sonhos,
elas estão dispostas a te espancar e te deixar quase morto. O segundo grupo de pessoas que nós vemos nessa mensagem são os indiferentes. São pessoas que passam pelo teu problema e não estão nem aí. São pessoas que veem você numa situação alarmante e não conseguem estender um dedo para ajudar. Presta atenção. Da mesma forma que sempre existirão ladrões, sempre existirão os indiferentes. Por isso que se fazer de coitado não funciona. Porque o indiferente, ele não está nem aí para a sua situação. Tem gente que acha que se fazer de coitadinho, alguém vai querer ajudar mais. Na verdade é pior. A vitimização acaba te escravizando, te humilhando, te reduzindo. Porque os indiferentes estão aí na estrada da vida. Quantas pessoas podiam ter te ajudado num dia difícil e não te ajudaram? Quantas pessoas podiam ter aberto uma porta para você, mas fizeram de tudo para fechar? Quantas pessoas passaram e viram o teu choro e não emprestaram um lenço para você enxugar as lágrimas? Essa estrada que Deus nos colocou, que é a vida, tem ladrões e tem indiferentes. Tem pessoas que não estão nem aí para a nossa vida. Mas também, na mesma estrada, tem os bons samaritanos. Repare que o mesmo homem espancado experimentou o roubo e a violência. O mesmo homem espancado experimentou a indiferença. E o mesmo homem roubado e espancado experimentou a misericórdia. Ele só teve que aguentar um pouco mais. Ele só teve que não morrer. Às vezes você acha assim, eu não vou aguentar. Se você simplesmente não morrer, a misericórdia está ao caminho. A misericórdia está chegando. O socorro está vindo. Existem pessoas que foram provisionadas por Deus para te salvar no meio do caminho. Escuta, escuta, escuta. 2022, esse ano que vai entrar agora, vai ser um ano em que você não será mais o espancado no caminho, mas o bom samaritano que levanta. Você sabe o que eu entendo com o primeiro grupo de pessoas? Os que roubam, os que batem. É que eles são movidos pela cobiça. O primeiro grupo de pessoas pensa assim: o que é teu é meu. E se você não me der, eu tomo. E quantas pessoas tentaram tomar na mão grande o que era teu? Quantas pessoas tentaram roubar tuas ideias? Quantas pessoas tentaram roubar o teu talento? Quantas pessoas tentaram roubar teus sonhos? Às vezes com uma palavra maldada ela tentou sequestrar teu sonho. As pessoas que são movidas pela cobiça se encaixam nesse primeiro grupo de pessoas. O que é teu é meu. Se você não me der, eu tomo. O segundo grupo, que é o grupo dos indiferentes, pensa o seguinte: o que é meu e o que é teu é teu. Então cada um na sua, são os indiferentes. Também Deus não se agrada. Fala, Tiago, mas esse seria o mais honesto? Não na forma de Deus de pensar. O terceiro grupo, que são dos bons samaritanos, pensa o seguinte: o que é meu também pode ser teu. O que é meu também. O dom de falar, de pregar, é meu ou é o seu? Quem tem o dom aqui? Hã? Eu tenho o dom. Mas eu estou gastando comigo? Sim ou não? Quem aqui já escutou uma pregação minha em algum lugar? Quem aqui já assistiu uma palestra minha em algum lugar? Quem aqui já leu algum livro meu? Quem aqui já recebeu alguma palavra? Opa, então peraí. O meu dom também pode ser teu. Porque o pensamento do bom samaritano é:
O que é meu também pode ser teu. Se eu tenho um dom, eu compartilho. Se eu tenho unção, eu compartilho, eu transfiro. Se eu tenho recursos, eu ajudo. Se eu tenho capacidade divina, eu transbordo. Eu sei de uma coisa: o que é meu não vai ficar só comigo. O que é meu também pode ser teu. Então presta atenção. Como é que o inimigo quer nos enganar? Trabalhando em duas ideias que não tem nada a ver com as ideias do bom samaritano. Ou na cobiça ou na indiferença. Mas 2021, esse final de ano, Deus está nos preparando para ter um 2022 extraordinário. É por isso que cobiça e indiferença nunca mais vai passar perto da nossa tenda. Não vai passar nem perto da nossa mente. Está fora da nossa agenda qualquer nível ou tipo de cobiça ou indiferença. Porque a cobiça pensa o que é teu é meu. A indiferença pensa o que é meu, o que é teu. Ninguém se mete na vida do outro. Mas o bom samaritano quer compartilhar, quer transbordar na vida dos outros. É interessante que ele pega um dinheiro dele e paga, além de curar as feridas, ele paga uma hospedaria para um homem que ele não conhece. Mas a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, certamente, vamos repetir? Tudo que o homem plantar, certamente, é um dos únicos princípios bíblicos que você, tendo fé ou não, se cumpre. A maioria das coisas na Bíblia você precisa acreditar para acontecer. O princípio de plantar e colher, não. Ele acontece você acreditando ou não. Se você plantar tomate e falar assim, não vai nascer tomate não duvido, eu não acredito, eu não tenho fé. Não importa, vai nascer tomate. E se você plantar tomate e tiver muita fé, não, mas aquela fé absurda e falar, vai nascer abacaxi. A sua muita fé vai mudar o princípio da semeadura? Sim ou não? Se plantar tomate com muita fé, vai nascer tomate. E se plantar tomate sem fé nenhuma, vai nascer tomate. Porque esse princípio é inquebrável. Funciona para todo mundo. Então, essa história foi contada há 2000 anos atrás. A gente está aqui em São Paulo falando dela. 2000 anos, atravessou 2 milênios essa história. Só porque um homem decidiu parar um pouco a vida dele e transbordar na vida do outro. Presta atenção. A Bíblia não diz que era o rico samaritano. Tem gente que fala assim, mas quando eu for rico eu vou ajudar muita gente. Mentira. Coração é um só. Se você não tem coração generoso agora, nunca vai dar quando tiver. Não diz rico samaritano, diz bom samaritano. Porque se você não for bom, não adianta ser nada depois. Se for rico, vai ser um rico mau. Se for famoso, vai ser um famoso mau. Tudo que vier depois vai ser ruim para você. Então primeiro tem que ser bom. Antes de ser um bom empresário, quantos aqui são empreendedores? Muita gente. Antes de ser um bom empresário, seja uma boa pessoa. Até porque ninguém quer comprar de quem não gosta. Aliás, as pessoas não compram de quem não gosta. Se você não for uma boa pessoa, nem nos negócios você se dá bem. E o bom samaritano nos dá uma aula de o que é meu também pode ser teu. Entra para a história, porque para um pouco da vida dele, para transbordar na vida de outro. O pastor Bruno falou do Café com Destino. Está quase 1 ano, vai fazer 1 ano, que a gente está fazendo todo dia, pela manhã. Todo dia. Tem vezes que eu estou arrebentado, cansado, chego de viagem de madrugada, 7 horas da manhã estou no escritório. Por quê? É de graça. Não ganho nada com isso. Porque eu decidi que o que é meu também pode ser de outros. Porque eu decidi que o dom que Deus me deu, os recursos que Deus me deu, também podem ser de outros.
Eu decidi não ser mais o espancado do caminho, eu decidi ser o bom samaritano que salva o espancado. Isso é uma decisão que você toma hoje, 2022, a sua posição vai mudar. Você vai sair do prostrado para aquele que salva, ajuda, resgata, cura, paga. O problema é que você está sempre esperando alguém pagar alguma coisa para você. Deus está esperando você tirar essas 2 moedinhas que Ele tirou do bolso e ajudar alguém para Ele começar a te dar mais. Porque Deus sempre vai te usar no limite da sua generosidade. Deus vai te usar no limite da sua generosidade. Então, onde vai a sua generosidade? Até ali Deus pode te usar. E nós vamos entrar num ano que vai continuar sendo um ano confuso. Parece que o Covid está acabando, mas não acaba. Vem sempre uma variante, vem sempre uma coisa. E as pessoas estão esperando. Tomara que essa crise acabe para aí minha vida voltar ao normal. Gente, o que muita gente está chamando de crise, outros estão chamando de oportunidade. Você tem que começar a entender o que Deus quer de você no próximo ano. Você precisa parar para escutar um pouco. Porque para você sair do deitado espancado para aquele que está em pé e pode transbordar na vida dos outros, você precisa mudar a forma de pensar. E para mudar a forma de pensar, você precisa escutar aquele que transforma a mente e corações. O problema é que você quer fazer seus próprios planos. E Provérbios 16 diz que o coração do homem pode fazer planos. Não tem problema fazer. Mas a resposta certa vem do Senhor. Ele que dá o sim ou o não. Ele que diz se você vai para a direita ou para a esquerda, vai para frente ou volta um pouco para trás. Ele é quem dá a direção. O problema é que quando a gente entra no caminho do nosso propósito, a gente não sabe lidar com as pessoas que aparecem na estrada. Será que você sabe lidar com os indiferentes? Porque eles nunca vão parar de aparecer. As pessoas que veem teu sonho podiam ter dado uma forcinha e não dão. Ao contrário, estão torcendo para dar errado. Sempre vai ter as pessoas que vão tentar te espancar no meio do caminho. Você só está tentando fazer o que é certo. Você só está tentando melhorar de vida. Você só está tentando viver uma vida com Deus e santidade. E sempre tem uma pessoa tentando atrapalhar isso. São os ladrões, são os salteadores, os espancadores do caminho. Se você não aprender a lidar com essas pessoas, se você ficar se distraindo com essas pessoas, se você perder tempo com essas pessoas, se você não perdoar essas pessoas, você vai ser sempre o que está deitado, ao invés do que está em pé ajudando. Eu tive que deixar tanta coisa para trás para poder estar no altar hoje. Eu tive que abandonar tantas coisas para poder estar aqui. Eu tive que perdoar tanta gente para poder falar sobre perdão. Eu tive que entender que sempre vai haver as pessoas difíceis de lidar e as pessoas que são um pouco mais fáceis de lidar, e as duas vão estar no seu caminho. Não dá para escolher, eu só quero gente boa no meu caminho. Seria um sonho, né? Mas até com as pessoas dificílimas a gente cresce e aprende. Quando você fala assim, Deus, me dá paciência. Você acha que Deus joga um pozinho mágico lá do céu e fala, toma paciência. Não. Bota logo você num ambiente perturbador. A sogra liga e fala, vou passar uns dias aí na casa. Porque Deus vai, para te dar paciência, Ele vai te provar na paciência. Fala, Deus, me dá sabedoria. Sabe o que Ele vai mandar? Problema para você resolver. Quando Salomão pediu sabedoria, versículos depois, Deus manda 2 mulheres que estavam com um filho morto, para ele resolver um problema. Não vai cair do céu, vai vir com a prática de alguma coisa difícil. Toda vez que você estiver numa situação difícil na rua, no seu trabalho, na sua família, olhe para a história do bom samaritano e tente enxergar quem é você nessa história. Eu sou o bom samaritano que está ajudando? Eu sou o que está precisando de ajuda arrebentado no chão? Eu sou o indiferente ou eu que sou o espancador e ladrão? Em algum dos personagens a gente tem que se encaixar. Você decide hoje, em 2022, já declarando sobre a sua vida, você decide hoje qual personagem você vai querer ser.
É uma decisão. Eu decidi ser bom samaritano, independente da minha situação. Eu nunca tinha operado na vida. Nunca tinha passado uma crise na saúde na minha história. Nunca tinha dormido no hospital. Na semana da Conferência Destino, tive uma crise nos rins. Tive que operar 2 vezes na mesma semana com anestesia geral. Eu estava com uma dor insuportável. Insuportável. Era uma coisa que eu falei, moça, me apaga, me dá alguma coisa para eu dormir. Não aguento, eu não estou aguentando. E eu ia andando no hospital com uma bata azul, aquela de hospital, que só cobria na frente, pastor Bruno. E eu ia andando com o negócio injetado aqui. E aí eu ia passando, as pessoas falavam assim, ih, é o pastor Tiago Brunet. Eu falei, Jesus, não faz isso não. As velhinhas fazendo fila para eu orar. A velhinha, mas só ora por mim, pastor. Eu falei, irmão, eu estou todo arrebentado. Estou igual um espancado do caminho. E eu comecei a orar pelas senhorinhas, orar por todo mundo no hospital. Sabe por quê? Porque eu nunca esperei estar bem para dar o que eu posso dar. E você nunca vai se sentir bem ou bom o suficiente para dar aquilo que tem que dar. Você tem que fazer assim mesmo. Você precisa fazer assim mesmo. Você precisa se doar. Você precisa compartilhar. Você precisa transbordar. Porque a palavra que eu tenho muito clara de Deus para 2022 é que nós vamos colher aquilo que plantamos. Nós vamos colher aquilo que... Então comece a plantar coisas que você nunca plantou na sua vida. Sabe uma coisa que virou nesses dias que eu fiquei no hospital? Uma chave que virou na minha mente? Eu preciso ir mais aos hospitais visitar. Porque só quando você está lá passando a madrugada sozinho que você percebe como é importante ter alguém que nem pode ficar na sala, mas você sabe que está do outro lado chorando por você, orando por você. Só que você só colhe o que? Já viu que tem gente que gosta de ser abençoado? Nunca ninguém me deu um presente. E você deu presente para quem? Ninguém me liga no meu aniversário. Você ligou para quantos no aniversário dos seus amigos? Ou seja, a gente só vai colher o que planta. Você quer mudar o teu próximo ano? Comece agora. Comece a plantar. Plantar, semear, transbordar, seja generoso com como e com quem puder. Mude a sua história através das sementes que caem das suas mãos. No final, as pessoas não vão se lembrar do que você tem. Elas vão se lembrar do que você fez. O dinheiro que você tem na conta é uma maravilha, mas ninguém vai se lembrar de você por causa disso. A roupa que você está usando pode ter caído perfeito em você, mas ninguém lembra por causa dessa roupa. As pessoas lembram do que você fez para elas, de bom ou de ruim. O bom samaritano que entrou na história não é porque tinha dinheiro na conta, ou estava usando uma roupa da marca, ou porque tinha uma Bíblia especial, ou porque tinha muito conhecimento. Ele entrou na história porque ele fez algo por alguém. E quando você... Anota isso, por favor, na sua mente e no seu coração. Quando você faz algo por alguém, nos momentos mais difíceis dessa pessoa, você nunca mais sai da história dela. Existem pessoas na minha vida hoje que são pedras no meu sapato. Chatos. Descomportados. Não aguento. Eu tenho que usar o versículo bíblico, suportai-vos uns aos outros. Só que no pior momento da minha vida, eles que estavam do meu lado. Então até hoje, vão continuar do meu lado, vão continuar sendo honrados por mim, vão continuar sendo ajudados por mim, porque não são sentimentos que guiam minha vida, são princípios.